Olá, vamos lá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso Mecânico Sênior. Vamos falar de cadastros ainda, porque nós estamos implantando o sistema, então os cadastros têm que estar prontos. E agora nós vamos fazer um cadastro específico para serviços. Vamos lá, como vocês podem notar, tem até versãozinha nova agora. Então a tela agora, antes já saía de operacional, agora tem até um menu, um item de menus chamado cadastros, né? E dentro dele, para ficar mais fácil, porque tinha cadastro uma coisa em cada setor, e assim desse jeito fica mais claro, né? Então tudo que eu vou fazer para ordem de serviço, locação e vendas, eu vou cadastrar por aqui, né? Se eu vou pensar em fabricação de produto acabado, então tem os cadastros necessários para esse tipo de jogada. Então vamos lá. Eu quero agora falar em serviços, que essa é uma coisa bastante importante e bastante desprezada pelo pessoal na hora que eles vão pensar em cuidar ali da sua oficina, do seu negócio. E eu digo desprezado por quê? Porque eu cansei de ver cliente que chega aqui, cria um códigozinho 1 escrito mão de obra. E aí nessa de colocar a mão de obra, ele coloca 0 hora, custo zero e coloca lá 100 reais, 1000 reais, quanto que ele está afim. E aí o que acontece? Chega lá para trocar um pneu, então troca de 4 pneus, ele coloca a mão de obra dele lá, 100 reais, vamos fazer de conta. Aí vem um cara lá fazer uma cambagem, ele vai lá e coloca 100 reais. Ele vai lá e o outro quer fazer um alinhamento de rodas, balanceamento e tudo. Ele vai lá, bom, são 3 coisas, eu coloco 300 reais. Bom, do ponto de vista de entrada de dinheiro, se ele está cobrando 300, está falando 300, ok, não se discute. Agora, do ponto de vista administrativo, isso aí, o nome certo disso é zona. Né? Por quê? Porque cada um desses serviços tem um custo. Então eu não vou falar que eu vou gastar o mesmo tempo para fazer uma cambagem com o mesmo tempo que eu vou fazer um alinhamento. Eu não vou falar que eu tenho uma mão de obra que custa 100 reais para fazer um serviço e mesmo que eu cobre 100 reais, ele vá custar exatamente a mesma coisa fazendo outra coisa distinta. Então, quando eu não sei quanto eu gastei, ou seja, quanto me custou, eu posso até chegar ao ponto de estar cobrando um valor menor do que deveria, menor do que eu gastei. Então, se eu não tenho essa gerência, eu posso estar perdendo muito dinheiro. Tem uma máxima antiga dessa que fala assim, olha, custo é que nem unha, toda hora você tem que estar parando. E isso é um dos pontos aqui do serviço. Como todo sistema que você já sabe, eu cliquei no cadastro, ele já traz todo mundo que tem cadastrado aqui, todos os itens, legal. Mas vamos pensar num cadastrinho novo, eu vou explicar ele do zero para vocês. Então vamos lá. Velho e bom, campo de preenchimento obrigatório, todo aquele que tem uma estrelinha. Tá? Legal. Esse código, que código? Esse código pode ser você quem dê, não tem problema, tá? Agora, seja estruturado, se você viu que o último código foi o S10, então o próximo seria o S11 e assim sucessivamente, tá? Eu poderia colocar aqui um código autoincremental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que tem oficina que já tem o seu código, então se eu fizer isso goela abaixo, eu vou acabar atrapalhando essas pessoas, né? Então criei lá um código com esse nome, serviço. Que serviço que é isso daqui? Eu vou falar que isso daqui é um alinhamento de rodas de poliuretano. Legal. Tá legal. Que tipo de serviço é esse? Bom, eu tenho um serviço que eu vou empregar
dentro das minhas ordens de produção, ou seja, eu vou fabricar alguma coisa, então eu estou cadastrando um serviço que vai aparecer exclusivamente quando eu estiver fazendo ordem de produção, as OPs ou OFs, dependendo da empresa. E eu tenho aquele serviço que eu vou fazer para atendimentos. Quem que é atendimento? Por exemplo, eu tenho uma oficina comum, eu não fabrico coisíssima nenhuma, então quase tudo. Ah, chegou o cara para consertar o carro. Então é um atendimento. Agora vamos lá. Quantas horas eu gasto para fazer esse serviço no meu cliente? Bom, é aí que é o toque, é aí que está o ponto. Vou falar para vocês, meus queridos, é aqui que é quando e onde eu começo a diferenciar empresas sérias, oficinas estruturadas que vão crescer cada vez mais e aquela que vai ficar na mesma batida o resto da vida. Pensem bem o que vocês querem. Às vezes vocês querem ficar desse tamanho, então quem sou eu para ficar me metendo, né? Agora vamos lá, quantas horas? Faz de conta que eu gasto 1 hora para fazer esse serviço cada vez que eu vou executá-lo. Beleza. E quanto ele me custa? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em serviço, eu não estou falando necessariamente da saída de algum produto que eu vá entregar nesse serviço. É importante ter isso em mente. Se, por exemplo, eu vou gastar, não tenho a menor ideia, mas vou gastar graxa para executar esse elemento. Bom, eu tenho esse custo. Eu vou ter que passar algum lubrificante. Tenho que pôr esse custo também, na quantidade que eu for usar. Exatamente isso. Se eu gasto 2 pinceladas, eu tenho que medir quanto que isso é de uma lata. Quanto custa essa lata, eu faço a razão e vou falar. Fora isso, eu tenho a hora daquele nosso profissional que está fazendo ali. E é aí que as pessoas às vezes não dão bola. Ah, sou eu mesmo que faço isso, eu não vou cobrar de mim mesmo. Sim, você gastou de você mesmo. Então você tem que pensar nisso. A sua hora custa R$50, R$30. Você falou que gasta 1 hora, então você gasta 30 mais a tal graxa, mais a tal lubrificante ou qualquer outra coisinha que você tem que gastar para executar. Então você tem que falar lá, legal, gasto R$40 ao todo, entre a minha hora e mais alguma coisa que eu vou usar. ISS, muito bem, lá vamos nós, né? Então tem gente que não paga imposto, sim, muita gente, tá? E eu não vou entrar no mérito disso, se isso é justo, se isso é injusto. O controle é o seguinte, se você vai querer saber quanto você fez de serviço para depois aplicar o percentual que a sua prefeitura lhe cobra, então é interessante que você já coloque aqui. Se isso não vai sair daí, quem vai cuidar disso é o seu contador, simplesmente passe batido. Vamos lá, preço 1, 2 e 3, e o que quer dizer isso? Um cliente dentro do nosso mecânico, ele tem o que a gente chama de nível. Nível 1, nível 2, nível 3, e vocês vão aprender ainda num outro vídeo futuro. O que quer dizer isso? Que esse cliente é melhor que os outros? Não. Mas, como é que esse cara pode ser subdividido dentro da sua carteira? Eu posso dizer que o cliente número 1 é o cara que tem o preço mais baixo porque ele traz mais serviço para mim. Por exemplo, uma empresa contratada, em que vocês frequentemente atendem. Puxa, então eu vou cobrar R$100 dessa empresa. Por quê? Porque toda hora ela está lá. O número 2, eu posso dizer que seria o preço que eu vou cobrar de uma pessoa que não venha tão frequentemente, seja um cliente avulso, por exemplo. E o preço 3 é o mesmo avulso, só que aquele avulso que dá um trabalho danado toda vez que aparece, ou a forma de pagamento é aquela que a gente não gosta muito, então vamos cobrar um pouco mais caro. Feito isso, nós temos aqui o terceirizado. Bom, vamos lá. Às vezes esse serviço me custa isto porque eu vou passar para uma terceira pessoa fazer. Eu levo esse
típico. Eu pego um motor, vou fazer a retífica dele. Eu faço retífica? Não, eu levo lá na outra empresa, a outra empresa faz a retífica, eu pego ela de volta. Só que eu pago ele para depois eu cobrar do meu cliente. Se é esse o caso, você fala que é terceirizado. Atualização. A atualização é natural do sistema. Toda vez que eu venho aqui e altero alguma coisa aqui, ele vai falar, olha, a última vez que você mexeu aqui foi tal. Pontos. Algumas oficinas fazem o seguinte: elas, na hora de remunerar o mecânico, eles veem todos os serviços que foram executados por ele durante um período, que ele vai fazer o levantamento de pagamento, e feito isso, eles falam, bom, vamos ver quantos pontos esse cara fez. Se ele fez de tanto a tanto, ele recebe X. Se ele fez de tanto a tanto, ele recebe Y. Então tem empresas que colocam pontuação para cada tipo de serviço. É uma maneira interessante às vezes de você cuidar, porque você estimula também ao mecânico caprichar e correr atrás de serviços que vão fazer mais pontos, que vai remunerar para ele. Ao mesmo tempo, também já vi isso, vai ter aqueles mecânicos que são mais velhos de casa, que vão sempre pegar os de ponto mais alto e passar os pontinhos menores para os outros. Quem chegar primeiro, isso acaba causando às vezes problema. Na mesma esteira, eu tenho uma coisa um pouco mais direta, que seria a comissão. Ou seja, se o mecânico fizer isso, ele ganha 5%, 1%, 2%. Então ele é um jeito de eu gerar a remuneração além do fixo. Então eu contrato, em carteira, esse mecânico por R$ 2.000 e vou pontuando, vou gerando a comissão. Olha, ele teve mais R$ 1.000 em serviços aqui por comissionamento. É uma forma de gerência também. NCS e descrição do NCS, se eu pensar em emissão de notas fiscais, que eu tenho que marcar quais são os códigos delas para isso. Se não é o caso, se não há interesse, simplesmente esquece isso e vem aqui em incluir. Vindo aqui em incluir, pronto, o novo registro inserido com sucesso está aqui, cadastrado bonitinho. No que eu der cancelar, o nosso sistema olha aqui a bendita mão de obra. A gente tem que sempre deixar lá, mas eu não gosto disso. Eu posso aqui ordenar os meus serviços, tá? Então, olha aqui o meu S30 aqui, ó. Ele está aqui, quanto que ele me custa, quais são os preços dele, qual é o percentual de ISS. Tudo aqui eu posso ordenar. Se fez esses dois triângulos para cima e para baixo, é só eu marcar nele, eu venho aqui e acerto e começo a achar. Às vezes, por ordenação de nome ou de código, fica mais rápido da gente achar alguma coisa. Eu também tenho a velha e boa pesquisa, então eu posso procurar serviços que tenham um pedaço do nome. Por exemplo, eu quero todos os serviços que tenham alinhamento. Eu escrevo alinhamento aqui, pesquisa, ele vai listar todos para mim. Ou que tenha número de horas igual a tanto, ou que sejam só de fabricação, ou que sejam só de atendimento, ou de um determinado preço. Eu posso fazer esse tipo de coisa. Uma outra parte interessante é que hoje não se faz mais tanto, mas algumas oficinas ainda têm seus esquemas. Seria a impressão disto aqui. Bom, eu posso, na hora que eu vá gerar ou fazer qualquer coisa, até tirar colunas daqui. Mas eu posso também, na hora de imprimir, fazer a mesma coisa. Eu venho aqui em imprimir, venho aqui em selecionar colunas. Eu posso tirar, por exemplo, percentual do ISS. Não quero, porque eu não uso isso para gerenciar esse tipo de coisa. Eu vou dar o meu OK e ele vai gerar um preview para vocês aqui, contendo a cara da impressão propriamente dita, Então eu tenho aqui o código, o serviço, o atendimento, Se eu for imprimir, eu posso fazer duas coisas. Ou eu imprimo
diretamente numa impressora mesmo, propriamente dita, né? Ele vai gerar aqui um preview de impressão e posso descarregar aqui, como eu disse, né, numa impressora qualquer, ou eu posso salvar como PDF, que é uma coisa que às vezes é muito corriqueira. Eu preciso mandar isso daqui para um departamento meu, ou preciso apenas olhar isso, não quero imprimir coisinha nenhuma. Então ele vem aqui, eu falo para salvar como PDF, ele vai falar, legal, você quer salvar onde, de que forma? Então ele já coloca aqui com as cores, tudo bonitinho, porque aí não precisa colocar em cinza. E eu descarrego. Outra coisa que eu posso fazer é ainda aqui passar para a paisagem. Passando para a paisagem, é claro, o número de páginas pode aumentar, mas em compensação os nomes saem na linha e não todos eles truncados, um embaixo de uma linha, embaixo da outra, como vocês devem ter notado, né? Aí se eu dou salvar, ele vai gerar o PDF disso aqui que eu estou fazendo. Bom, pessoal, de serviços, como cadastrar um serviço, é isso daqui por enquanto. Calma que vem mais coisas. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e bom trabalho.